Nós estamos estudando nos domingos pela manhã a carta aos Romanos. Chegamos no capítulo 9. Porém, irmãos, ainda como Paulo, antes da sua conversão, do seu encontro com o Senhor, diz que Paulo respirava ares de violência, de morte. E nós ainda estamos respirando os ares do nosso 26º aniversário dessa igreja, há 26 anos de existência do trabalho aqui local. E durante a semana Deus falou assim no meu coração de fazer um parêntese no estudo de Romanos. E hoje eu gostaria de tratar uma coisa importante em relação à igreja, devido a 26 anos, irmãos que têm chegado, novos visitantes, irmãos novos que têm congregado conosco, famílias. Então seria de bom mesmo a nós assim voltarmos um pouco à base. Então Deus falou no meu coração e eu gostaria hoje fazer esse parêntese aí e não tratar de Romanos, mas vamos fazer uma leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, do verso 6 ao final do verso 17. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. E logo após a leitura nós faremos uma breve oração. Apocalipse capítulo 22, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Deus abençoe a sua palavra.
Pai, é um privilégio, uma alegria novamente poder estarmos na Tua casa, casa de adoração, casa de oração, casa de instrução, Pai, local mesmo em que nos reunimos para também ouvir a Tua santa e bendita palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra, que ela venha mesmo ao encontro de cada uma das nossas necessidades, principalmente espirituais, Pai. O Senhor conhece nossos corações, as nossas mentes, e sabe mesmo, Pai, o íntimo daquilo que precisamos. Nos ajuda porque somos homens e totalmente dependentes do Senhor em relação às coisas espirituais, especialmente a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja realmente o nosso professor nessa manhã, não só aqui, mas em cada classe, abençoando e dirigindo cada professor, desde a classe das criancinhas até a nossa classe aqui. E assim a Tua igreja local receba o alimento espiritual, a edificação, o desafio para as nossas vidas. E porventura, Pai, se há entre nós alguém que não tem a certeza da salvação, esse bem maior, que o Senhor, que é o autor, faça como Te apraz. Entregamos a escola bíblica e a Tua palavra, Pai, em Tuas mãos. É isso que pedimos já agradecidos, no mesmo nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Então, respirando ainda ares de aniversário, é muito bom, né, nós assim voltarmos à base. E todo ano, nosso pastor Fred, vamos falar muito dele também nessa manhã, ele deixava, né, um desafio para a igreja, um alvo, uma meta, um propósito, um gol. E ele escolhia um verso da Bíblia e uma palavra-chave assim, para o novo ano. Então, estamos iniciando um novo ano de trabalho e Deus, assim, nos dirigiu para essa passagem aqui de Apocalipse. Por quê? Nós sabemos, irmãos, estamos tratando no domingo à noite também sobre a volta de Cristo e é o próximo evento. A iminência da volta do Senhor. E enquanto Ele não vem, nós somos desafiados como igreja, né? E aqui tem uma palavra, acho que bem propícia, e dela nós tiramos o nosso alvo para o ano de 2019. O verso 11 diz assim: continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é bem claro essa palavra de Jesus Cristo. Então, o que salta a nossa vista, né, é a palavra continue. Então, nós estabelecemos a continuidade, né? Nosso alvo para esse ano, continuidade. Ou seja, significa insistência, persistência, prosseguimento, perenidade, perseverança, resistência. Esse é o sentido da palavra continuidade. Nós somos exortados aqui a continuar, né? A parte B do verso diz: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós sabemos e estamos estudando, né, em Romanos, que o justo é aquele que foi um dia ímpio, iníquo, injusto, justificado por Jesus Cristo, através da obra redentora. Então, ele é justificado diante de Deus, ele passa a ser justo.
não só justo, mas também santo. Santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo, aquela pessoa que teve um encontro maravilhoso com o Senhor e recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Teve, a experiência do novo nascimento. Então ele passa a ser um santo. E aqui fala que o justo, ele continue na prática da justiça e o santo continue na prática da santificação. Ou seja, característica da igreja verdadeira, ela é justa e santa. Então, como a própria palavra diz, tem que fazer e praticar aquilo que se é, não é? Então, a continuidade nessas coisas. E sabe, amados, completar 26 anos de fundação, também nós convidamos o pastor Diogo e pedimos para ele tratar sobre a igreja madura, a maturidade espiritual. É tempo, a idade vai chegando e normalmente se espera que você amadureça. E com a igreja de Cristo, é a mesma coisa. Nós somos exortados à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós falamos, eu tenho, por exemplo, vou fazer 24 anos de conversão de crente. 18, 15, 10, 5, Mas tempo de conversão não quer dizer tempo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento. Paulo, escrevendo às igrejas, ele exorta a nós crescermos na graça, no conhecimento, no desenvolvimento, no amadurecimento espiritual. Nós estamos iniciando a Filipenses, ele ora, que os crentes ali em Filipos, que o amor deles aumente mais e mais, em toda percepção e conhecimento, ou seja, discernimento. Então é tempo, sim, de nós amadurecermos espiritualmente. E temos chegado a esse ponto. Então, maturidade, crescimento, desenvolvimento, a santidade, coisas que é característica da igreja mesmo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora no dia 29, acho que é terça-feira, Dia 29, há 8 anos passado, o nosso saudoso pastor Fred partiu para a glória. E eu lembro muito bem daquele dia, um sábado, nós estávamos fazendo a abertura dos cofrinhos missionários, esse que a igreja faz até hoje, e uma ajuda aos irmãos no campo missionário. E nesse sábado à noite, ele passou o dia assim ruinzinho, já vinha, na última semana, ele pregou domingo pela manhã aqui, e o nosso pastor dizia que ele queria morrer de bota, Então, ele pregou domingo de manhã, à noite já estava um pouquinho ruim, durante a semana ele não ficou muito bem de saúde, mas no sábado, pela manhã, eu fui lá, ele tinha um cofrinho daqueles, e eu cheguei lá, a irmã Zeni estava lá, a família, ele estava numa cadeira de rodas. Aí, pastor, bom dia, tudo bom? E ele, meu irmão, uma vozinha, um semblante. E disse, vim buscar o seu cofrinho. Hoje é a abertura do cofrinho. Então, ele pegou o cofrinho dele, tirou R$100 do bolso, colocou no cofrinho. E eu disse para ele, olha, o senhor vai descansar que eu vou trabalhar. Dei um beijo na testa dele e vim para cá. Mas já à tarde, ele começou a passar mal mesmo, o Ronaldo me ligou e nós fomos para lá. E foi uma tarde assim, orando, ele retornava, vinha, dormia, enfim, a pressão começou a cair. E eu pensei em cancelar o trabalho,
né? Mas a irmã Zeni disse, não, não faça isso não, jamais ele ia permitir. Mas nós fizemos o trabalho e mais ou menos umas 9 horas terminou e eu corri para lá, né? Chegando lá, praticamente ele estava mesmo partindo, né? Descansando, dormindo em Cristo. E aí eu sentei ali na sala da casa dele e veio aquela pergunta, e agora? Né? E agora? Mas pela graça de Deus, irmãos, ele dizia sempre para a gente, olha, continua, né? Dá mesmo continuidade, persevera. E veio algo que eu não sei explicar para os irmãos, mas um medo, confiança, a adrenalina subiu, né? Enfim, aquele momento, mas ao mesmo tempo veio uma paz. E ali mesmo eu orei e disse, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou um menino, né, para levar mesmo o trabalho adiante. Mas essa palavra ficou muito no meu coração, continuidade. E entrou um versículo que a palavra de Deus, eu vou ler aqui para os irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, né, ele tinha chegado ali de Atenas, 1 Coríntios capítulo 2, e me animou muito. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, 1 Coríntios capítulo 2, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. É exatamente aquilo que eu não tenho, né? Nem sabedoria, nem ostentação de linguagem. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E aqui veio a palavra, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E é esse o meu caso aqui, né? Sempre, esses anos todos, em fraqueza, em temor, e grande temor que eu estou entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram, e eu coloco não consiste, né, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É um alvo, e nós temos assim tentado, irmãos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, falar o capítulo e o versículo, né? Dar essa segurança. Então, são esses princípios que realmente Ele tem nos deixado, e o propósito dessa igreja, desde a sua fundação, realmente, e como devemos continuar. No ano de 93, foi mesmo estabelecida a igreja, e um versículo que muitos aqui conhecem, né, foi o versículo que dirigiu o pastor, Atos 2,42, que hoje está aqui atrás. Você lê lá em Atos 2,42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a instrução, os ensinos que os apóstolos mesmo traziam à igreja, os ensinos de Jesus Cristo, né, da palavra de Deus como um todo. No partir, na comunhão, a comunhão nossa com Deus e entre os irmãos, na ceia, na mesa do Senhor e nas orações. Então, é a base, o versículo que essa igreja realmente foi fundada. Então, continuidade, né? Continuar, perseverar. E nós estávamos estudando Coríntios, a carta de Corinto, quando ele partiu, e ele diz, continua, né? E continuar. É muito difícil substituir o nosso pastor.
E os irmãos sabem a nossa dificuldade pessoal, mas graças a Deus, Deus tem sido bondoso conosco. E, irmãos, naquele tempo, há 8 anos atrás, a Deus me deu uma palavra mesmo, assim, na carta aos Coríntios, e eu queria deixar, resumindo, né, tudo que a igreja Hebron é até nos nossos dias. E a palavra que fique continuidade. Então, é o A, E, I, O, U, né, da igreja Hebron. A, E, I, O, U. Vamos lá, né? Um resumozinho disso nós vamos hoje tentar deixar para os irmãos. Em benefício aos mais novos, aos que estão chegando e aqueles que já são há bastante tempo daqui, para firmar mais ainda o trabalho, né? Então, nosso A, E, I, O, U resume mesmo tudo que foi ensinado, deixado por ele e que devemos continuar, prosseguir, firmar. Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim, olha, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, a recordação, né, dos nossos guias, e em especial do nosso mestre, do nosso pastor, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então, a recordação que nós temos do pastor Fred era realmente um mestre, um homem de Deus, um guia, a sua pessoa, né, o seu procedimento, a pregação da palavra de Deus era realmente a sua vida. Então, nós lembramos, recordamos dele como um homem de Deus, um homem da palavra, né? Não só isso, mas diz aqui, olha, e considerando atentamente o fim da sua vida, não só recordação, mas consideração, refletir, né, toda a sua vida cristã, de missionário, de obreiro, de homem realmente que se dedicou, né, à palavra de Deus, a sua conduta, enfim. E o verso termina dizendo, imitai a fé que tiveram, né, não só recordação, mas consideração e uma imitação da fé, né, a fé que realmente ele demonstrou, imitar aquilo que é bom, né? Nós somos exortados. Então, amados, é com esse propósito, com esse princípio que nós devemos continuar. E aí surgiu o nosso A, E, I, O, U, né? A palavra A. Quando a igreja de Corinto, Paulo vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 26 diz assim, que fazer, pois, irmãos, né, quando vos reunis? Então, a igreja evangélica Hebron tem esse propósito, né? Quando nós nos reunimos aqui nesse local, o que nós devemos fazer? E aí ele deixou, né, que eu resumi nesse nosso AEIO, né? Primeira coisa, irmãos, quando nós vimos para a casa de Deus, a nossa reunião, a casa de Deus é chamada também casa de adoração, né? Então, nós viemos aqui com o propósito principal de adoração, adorar a Deus. O Senhor Deus escolheu um povo, os irmãos sabem bem, né? E providenciou, mandou que eles fizessem um local no meio do arraial, né? Um tabernáculo, depois um templo ali em Jerusalém, para servir de morada, de um local em que o povo chegasse para adorar. Nós sabemos que Deus não habita, né, em casas feitas por homens.
mas nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, um local mesmo que o povo se reunia para cultuar, para adorar a Deus. Então, o primeiro propósito da nossa reunião é a adoração. E uma verdadeira adoração. Quando Jesus foi até aquele poço ali, encontrar a mulher samaritana, né, em João, no capítulo 4, diz aqui a palavra do Senhor. João, capítulo 4, no versículo 20, João capítulo 4, verso 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o motivo de nós chegarmos aqui nesse local, primeiramente, é para a adoração a Deus. Sabemos que Deus é espírito, né? Mas Ele procura adoradores verdadeiros, que o adorem realmente em espírito e em verdade. Nesses estudos, há 8 anos atrás, nós tratamos da verdadeira adoração e da falsa adoração. A falsa adoração é aquilo que Deus proíbe, né, que o homem faça em relação a adorá-lo, e os homens praticam. Então Deus trata, eu não vou entrar devido ao tempo, mas há essa verdadeira adoração e uma falsa adoração, né? A verdadeira, como nós aqui estamos aprendendo, é espiritual, que seja mesmo em espírito, seja verdadeira. Então, quando nós vimos a casa de Deus, tem esse propósito, né? Primeiramente, eu vou buscar a Deus. O alvo da minha chegada aqui nesse local, nesse recinto, é para buscar a Deus. Ele seja a centralidade do nosso culto. Eu não venho aqui para encontrar com um amigo, porque eu estou interessado numa irmãzinha, enfim, com algum outro propósito, eu quero alguma coisa material que Deus pode me dar. Não. Venha para adorar a Deus. Aqui é o local de comunhão, né? Onde podemos chegar e adorar verdadeiramente ao nosso Deus. E Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram mesmo em espírito e em verdade. E primeiramente é espiritual. Então, que seja o propósito da nossa vida. Englobando a nossa chegada aqui para a adoração, né, nós temos a ceia, a perseverança na oração, a mesa do Senhor, que essa igreja aqui, a cada domingo, né, nós fazemos assim como o primeiro ato de adoração. A importância da recordação. Nós estávamos aqui ainda há pouco, né, fazendo lembrança. O Senhor Jesus
antes da sua volta, antes do seu sacrifício, do seu martírio, da obra mesmo realizada ali na cruz do Calvário, ele pediu, separou um local, chamou os 12, reuniu ali com eles, e ele disse: olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. A Páscoa, acredito que todos aqui sabem, mas era um memorial que Deus ordenou, é uma ordem de Deus, uma ordenança para o povo, né? Quando eles, Deus por mão forte libertou o povo ali cativo 400 anos no Egito, na história da libertação do povo. Ele mandou preparar, né, um memorial, a Páscoa do Senhor, como estatuto perpétuo que o povo tinha que fazer a cada ano. Então Jesus ali reuniu para fazer recordação desse memorial de libertação. Mas ele aproveitou, né, ali para inaugurar a nova aliança, que era no seu sangue. A velha aliança era no sangue de touros e de bodes, que nós sabemos que era um ensino, uma figura do que via acontecer à frente, o verdadeiro. Então Jesus ali inaugura, que nós chamamos a ceia do Senhor. Ele pega um pão e o vinho ali daquela ceia e diz: isto é o meu corpo, quebra, não é? Que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois pega lá o cálice com o suco da videira e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não é? Fazer isto em memória de mim. Ali nós sabemos que não há uma transformação, nem uma transubstanciação. Era pão e vinho, mas era para simbolizar, representar o sacrifício dele, a obra grandiosa, a obra redentora. Então a mesa do Senhor é agora uma ordem, né? Uma ordenança que Jesus deixou para a igreja. E nós a cada domingo temos o privilégio de fazer isso para adorar ao Senhor, né? Ter plena mesmo comunhão com Ele. E marcamos uma hora, irmãos, 8h da manhã, né? Temos esse encontro marcado. E incentivamos os irmãos a participarem. Jesus deixou 2 ordens, assim, bem claras à sua igreja, né? Aquele que crê, seja batizado, e deixou também a ceia, a mesa do Senhor. Porque nós somos esquecidos, nós somos um povo mesmo que a gente esquece as coisas facilmente, né? Então ele, com carinho, é esse o propósito, de fazer lembrança, fazer mesmo recordação. Mas também é momento de comunhão com o Senhor. Nós passamos uma semana, né? Nós somos pecadores, caímos, negligenciamos, pecamos, mas é um momento de chegar com o Senhor, né, e fazer um autoexame das nossas vidas e pedir perdão, e Ele perdoa. Também fazer um autoexame se há algum problema, alguma coisa entre irmãos e irmãs, né? Algo que está embaraçando a comunhão. É mesmo. Nós somos exortados a, antes de trazer alguma coisa, aí com o irmão, com a irmã, se há alguma coisa que, né? Tratar, conversar, pedir perdão e assim participar. Então é uma maravilha, né? Fazer esse autoexame. Então a igreja tem esse propósito na adoração, espiritualmente falando. Mas a adoração, amados, ela não é só espiritual, ela também é material.
Nós somos exortados a amar a Deus, né, a honrar a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso, né, amor e também de toda a nossa força. É material, engloba todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia diz aqui no Salmo 96, no versículo 8 e 9, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Não só é espiritual, mas também é material, faz parte da nossa adoração, né? Deus ensinou o povo a levar, a fazer sacrifícios, a mesmo trazer oferendas ao seu nome. O Provérbios capítulo 3 diz assim, olha, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honrai ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, essa igreja aqui, ela acredita, sim, não só numa adoração espiritual, mas uma adoração material. O nosso fundador está nos nossos estatutos, que nós adoramos a Deus, nós honramos a Deus com a nossa força, com o nosso trabalho, com as nossas posses, né? E diz aqui, com as primícias de toda a nossa renda. Há uma discussão, né, sobre dízimo e oferta no mundo inteiro, nas igrejas, mas aqui a nossa igreja local acredita, sim, desde a nossa fundação, no dízimo e na oferta, que é realmente dada como adoração, primeiramente, ao Senhor. A instituição, porque é da lei, porque não sei o quê, não tinha nem lei, mas o homem que realmente iniciou, né, a instituição mesmo do dízimo, é chamado pai da fé, Abraão. Nós estudamos em Romanos, ele é o pai da fé, né? O crente Abraão. E Gênesis capítulo 14, olha o que diz aqui, né? Gênesis capítulo 14 é a instituição mesmo do dízimo. No capítulo 14, no verso 17, é uma história grande, mas no final aqui de uma grande vitória, uma grande bênção que esse homem recebeu, diz aqui, Gênesis 14, 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedor, Laomé, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. É um simbolismo, pão e vinho. Sacerdote do Deus Altíssimo, preparou uma ceia ali, né? Uma mesa mesmo do Senhor. Abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. Veja, amados, um momento de adoração, né, a esse Deus. E a Abrão, como assim, o coração cheio de gratidão pela grande bênção
que Deus tinha realizado, efetuado na sua vida, uma vitória. E aqui, amados, nós somos vitoriosos, né? Nós acabamos de nascer do Senhor, comemorar a vitória em Cristo Jesus, a vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Nos deu esse presente, o dom da salvação. Então, Abraão aqui, depois de uma bênção, de uma vitória, olha o que fez. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, né? De tudo. O que Deus tinha dado a esse homem como forma de gratidão, ele tirou a 10ª daquilo que Deus tinha lhe dado. Então, dízimo, né? Primeiramente é adoração a Deus. Nós vimos que devemos adorar aquilo que Deus tem nos dado, nos proporcionado, né? E aqui estima-se a 10ª. Não só Abraão, mas se você vê aqui o seu filho, Isaque, aliás, o seu neto Jacó, no capítulo 28, diz aqui, olha, Gênesis 28, e verso 20, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, um local mesmo, né, de adoração. E olha o que esse homem diz: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Né? Em Hebreus, no capítulo 7, já no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, no versículo 1 diz assim, olha: porque este Melquisedeque, rei de Salém, que nós falamos agora há pouco, sacerdote do Deus Altíssimo, quem saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente que se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, veja, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, amados, a nossa adoração da forma material, não é? É daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos proporciona, como gratidão, primeiramente, né? Adoração. E também nós temos uma obrigação para com o nosso Senhor, para com a casa do Senhor. Se você abrir sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Malaquias 3,10. Olha, trazei, né, todos os dízimos à casa do tesouro. Não só como adoração, não só como gratidão, mas aqui também como uma obrigação para quê? Qual é o propósito? Diz aqui: para que haja mantimento na minha casa. Então, o sustento da casa de Deus, o sustento da obra de Deus, de todo o trabalho do Senhor, né, é através do dízimo do seu povo, que é trazido realmente como uma adoração, como gratidão. Mas também
como obrigação. E aqui Deus, amado, né, exorta o seu povo, porque havia, né, uma falha do povo de Deus nessa área aqui, a ponto de Deus dizer assim, olha, que o povo está roubando ele, a nação está me roubando. Diz aqui no verso 7, olha, nos dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Deus está tratando de obediência à sua palavra. A lei foi dada, né? O dízimo é bastante lá esclarecido na lei também. Mas diz aqui que os vossos pais, né, não guardaram os mandamentos, se desviaram dos mandamentos de Deus. E Deus diz: tornai-vos para mim novamente, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo dizia: em que havemos de tornar? Qual é o nosso problema, né? Deus diz: roubará o homem a Deus? E Deus trata do problema aqui com o povo, né? E eles dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. São duas coisas distintas, né? Dízimo aqui é adoração, é gratidão e é uma obrigação. Oferta, amados. Ofertas é aquilo que nós damos, né? Por gratidão, sim. Ajudamos. Quanto, né, nessa igreja aqui eu vejo os irmãos ofertando de forma deliberada. A Bíblia mesmo diz, o Paulo levantava sustento para as igrejas como oferta, né? Não está tratando de dízimo. Dízimo é pessoal, é individual. Quanto não é feito na obra de Deus? Ofertas voluntárias, ofertas, né, de graça, de gratidão. Mas dízimo é de Deus. O dízimo é aquilo que sustenta, que mantém a minha casa. E Deus ainda diz, né, verso 10, olha: prova-me nisto. Faça uma prova com Deus, como Jacó fez, né? Diz aqui o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele tempo não tinha a moeda corrente, né? O dízimo, a oferta era com aquilo que se produzia, com as primícias, etc., né? E aí, todas as nações vos chamarão felizes, povo abençoado, povo de Deus, né? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós somos acostumados, né, ensinados a mesmo adorar a Deus da forma material, através daquilo que Deus nos dá, para o sustento realmente da sua obra. Então, irmãos, a adoração, né? Eu só dei um pano de fundo assim. Adoração verdadeira é isso que Deus busca a cada um de nós. Sejamos verdadeiros adoradores. E sabe, amados irmãos, a palavra de Deus, ela requer de cada um de nós essa voluntariedade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. É sacrifício, né? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento, de toda a minha força, sacrifício. Escute, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a minha forma, a minha maneira de viver, a minha adoração constante, né?
E não se conforma, diz o apóstolo, com esse presente século, né? Mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos seja, né? Você conheça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, um pequeno resumo, né? Eu venho para cá para quê? Para adorar a Deus, primeiramente. Para buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Mas não só a adoração, aí o ezinho, né? Eu coloquei assim, a edificação de vidas. O propósito dessa igreja, não só a adoração primeiramente a Deus, mas é para a edificação de vidas. Deus deixou, né, uma missão para a sua igreja. Se ide por todo o mundo. Não só a missão de ir, mas uma mensagem a levar. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa igreja aqui, quando nós nos reunimos, não só interna, mas externamente, é para a edificação de vidas. No sentido de uma edificação espiritual. Final do ano, né, aqui em alguns cultos, nós temos a oportunidade de já ouvir, e eu também sou um dos tais, né, que nós chegamos aqui mortos, né, mortos espiritualmente, sem vida, e através do Evangelho, da Palavra de Deus, Ele nos deu vida, é uma nova vida espiritual, ou seja, edificação da minha vida, né? Nesse sentido. Esse é o propósito dessa igreja. E não só a proclamação do Evangelho da salvação, mas aí passa para o terceiro do A, é I, né? O I. A instrução, no sentido espiritual, ao salvo, ao santo, né? E ali está, engloba, né, a doutrina, o ensino da palavra. A palavra de Deus diz que toda a Escritura, né, é útil para o ensino, para a correção, para a edificação. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Toda a Escritura é útil para o ensino, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, é o ensino, a instrução. Por isso que essa igreja, irmãos, se dedica, não é, aos trabalhos de ensino da palavra. Temos a escola bíblica dominical, classes. Você vai chegar aqui, meu amado, vai trazer sua criança, né? Desde as primeiras idades até a maturidade. Nós temos salas especialmente, onde vai se ensinar a palavra de Deus, não só no domingo, mas terça-feira nós temos um estudo, especificamente estudo bíblico da palavra de Deus. Na quinta-feira temos outro estudo, especificamente estudo da palavra de Deus, não é? O sábado envolve o Clube Oance, ensino da palavra de Deus. Enfim, é uma marca da igreja de Jesus Cristo, e a preocupação, né, desde a sua fundação, continuar a instrução da palavra de Deus, ou seja, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa instrução. E aqui está, né, o manual para a vida cristã, a instrução da palavra de Deus. A adoração verdadeira, né, é edificação de vidas na salvação e instrução dos salvos.
E aí tem toda, né, abrir um leque muito grande que o tempo é curto. Mas não só na instrução, que faz parte, né, mas também da organização da igreja. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele deixou carta, né, para a igreja ser uma coisa organizada. 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim a palavra de Deus, olha, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. A instrução da palavra para o nosso crescimento espiritual, mas também, né, a parte física, organizacional do trabalho de Deus. Paulo tinha muito interesse nisso. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Se você vê, né, todas as Escrituras, fala da organização de Deus, do seu povo, como adorar, como buscar, como contribuir, como o povo andava no deserto, tudo, né, na própria Constituição, enfim, as leis, tudo mesmo um Deus de ordem, um Deus de decência. Ou seja, aonde há ordem, aonde há organização, há o progresso. É uma maravilha, né, na nossa bandeira, ordem e progresso. Aonde há ordem, há o progresso. Aonde há desordem, infelizmente há regresso, né? Então, Paulo aqui, no início da igreja, trata da organização. A constituição realmente da liderança da igreja. Outra coisa, né, que a nossa igreja não faz eleição, não faz uma eleição de votação, né, de presbíteros, de diáconos, de pastores, enfim. Mas há uma liderança constituída, espiritual, que ora, que busca nas Escrituras as qualificações, a escolha bíblica mesmo, a ordem que Deus dá em organizar, né? Se você vê aqui, logo no início da igreja, Judas caiu, mas eles tinham que trazer mais um apóstolo para o ministério. E escolheram entre eles a escolha, no sentido de eleição, de escolha, não de voto, né? 2 homens qualificados. E pediram para Deus, né, mostrar quem era o escolhido. Paulo, a Tito, a Timóteo, mostra lá as qualificações para a liderança da igreja. Então, tem que ter muito cuidado, né? Você não pode colocar a mão em qualquer um. Então, é nesse sentido que a igreja trabalha. Adoração verdadeira, edificação de vidas, instrução, organização. O ozinho, irmãos, é oração, né? O tempo já está indo, mas oração. Nós somos exortados a orar. E pela graça de Deus, né, nós temos um culto exclusivo para a oração. Então, essa igreja pratica a oração. O local, lá no Velho Testamento, quando Salomão terminou o templo, né, dedicou a Deus, aqui a tua casa será a casa de oração. E somos exortados. O Senhor Jesus, quando esteve lá, ratificando isso, né, a casa do Senhor tinha virado casa de comércio, bagunça. E Jesus mesmo, né, limpou e disse, olha, a minha casa será mesmo chamada como casa de oração. E sabemos, irmãos, o poder da oração. Quanto pode, né, por sua eficácia, a súplica dos santos. Quantos milagres, quantas coisas nós temos aqui sido agraciados. Respostas de oração aqui nesse culto, né, aqui nessa igreja. Irmãos têm a liberdade de orar, de mesmo fazer pedidos, de participar, né?
em pé, sentado, de joelho, orar ao nosso Deus. E, finalmente, o nosso uzinho, né? Eu coloquei assim, a união. Adoração verdadeira, a edificação de vidas, a instrução da palavra de Deus, a oração sincera e, para fechar, a união do trabalho do Senhor. A igreja primitiva, que Atos capítulo 2, no versículo 43, diz assim, olha, irmãos, é o desafio, né? Para a nossa igreja, para as nossas vidas. Todos os que creram estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A importância da unidade, da união, né, da unanimidade. E aí o Paulo dá várias instruções sobre isso para a igreja, né? É o desafio para a nossa igreja. É o desafio realmente para as nossas vidas. O Paulo trata do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos os membros, né, diferentes, como o pastor colocou. Há diversidades, mas a unidade, né, tem que prevalecer. E nós temos sim, né, responsabilidade, cada um de nós, na unidade da igreja. Porque o diabo, irmãos, ele é muito interessado. Ele conhece a palavra de Deus. Ele acredita na palavra de Deus. Jesus falou, né? Eu tenho certeza que ele estava por perto ouvindo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão sobre ela. Né? Mas ele ouviu Jesus dizer também que um reino dividido, uma casa dividida, né? Uma família dividida, ela não vai subsistir, né? Ela vai mesmo entrar em derrocada. E aí ele entra no meio da igreja e começa a fazer, né? Criar problemas. E ele nos usa a nós mesmos, nós. Então temos que ter muito cuidado, muita atenção em relação a isso. Então, irmãos, né? É um pequeno resumo que hoje, para nos animar, né? Voltar à base. E acredito que é de importância para o novo ano agora que se inicia. Os ares de aniversário da igreja. A igreja realmente madura, né, como o pastor Diogo trouxe para nós lá em Efésios capítulo 4. A nossa responsabilidade, andar em dignidade, andar mesmo na capacidade dos dons, na maturidade espiritual e em santidade. Uma verdadeira adoração, quando nós viemos para cá nos reunir, com um propósito de edificação, proclamação do Evangelho da salvação, edificação de vidas, né? A instrução, a doutrina, colocar em prática mesmo a organização do trabalho de Deus. A oração como um pilar e, finalmente, a união do trabalho do Senhor. E aí, amados irmãos, a igreja, né, madura, ela vai prosperar, ela vai continuar. E terminando aqui Apocalipse capítulo 22, o alerta, né?
diz aqui no verso 12, 22, 12. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. E comigo está o galardão, o prêmio, que tenho para retribuir a cada um, individualmente. Você e eu somos responsáveis pela igreja, né? Individualmente falando. A cada um, segundo as suas obras. E quais são as nossas obras, né? Aqui no verso 11. O justo, ele que foi justificado, veja, continua. Então vamos continuar, né? Na prática da justiça. E o santo é o salvo. Diz aqui, olha, continue na prática da santificação. E fazendo assim, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Que a igreja vai mesmo ser um testemunho aqui nesse bairro. E cada um de nós individualmente vamos, né? Saber onde nós estamos deficientes e cada um, né? Continuar na adoração verdadeira, na edificação de vidas, na instrução da palavra de Deus, na oração e unidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse pequeno local, Hebron, local de refúgio, que o Senhor mesmo separou, usando servos fiéis, dedicados, obedientes, deixaram, Pai, um legado como igreja. E considerando mesmo todo o trabalho, observando aquilo que fizeram, imitando a fé, baseados na Tua palavra, Senhor, possamos sim continuar avançando, continuar mesmo adorando ao Senhor, continuar mesmo edificando vidas, continuar recebendo a instrução, a Tua palavra, continuar mesmo em oração, continuar unidos, Pai, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Que possamos, Senhor, examinar realmente as nossas vidas e saber que precisamos melhorar sim. Mas temos tudo mesmo à nossa disposição. Obrigado porque tudo isso nós podemos fazer ou fazemos, não porque temos capacidade, mas é nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos salvou e aquele mesmo que nos dá capacidade para fazer o trabalho, Pai, a Tua obra. Abençoa cada um que chegou aqui, cada família. Nos ajuda mesmo, Pai, a crescer, a desenvolver na graça, no conhecimento, a amadurecer espiritualmente, Senhor. E assim o Senhor é glorificado. Muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.